Um feliz sábado, mais uma vez é uma grande alegria e uma oportunidade concedida por Deus de estar com você, meu amigo, minha amiga, para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Seja a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua saúde, o seu trabalho abençoado por Deus. Gostaria desse momento de lhe convidar para que nós possamos dirigir a palavra a Deus através da oração. Vem comigo, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe as pessoas que estão acompanhando neste momento, através das redes sociais, através do equipamento eletrônico. Em nome de Jesus, amém. Neste sábado, nós vamos recapitular a lição número 5, que tem como título Filhos da Promessa. Veja que coisa maravilhosa, estamos estudando esse trimestre sobre a aliança de Deus. E eu gostaria de convidar você a ler comigo Mateus capítulo 28, versículo 20, que nos diz o seguinte: E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação ou até o fim dos tempos. Esse texto ele é extraordinário porque ele demonstra que Deus está presente com o ser humano, com cada pessoa, com você, com a sua família, comigo, todos os momentos da nossa vida, todos os momentos da nossa existência, enquanto nós estivermos aqui. Essa é a aliança que ele fez com os seus filhos. E isso é importante nós registrarmos porque as alianças de Deus, elas são eternas. Quem desfaz é o homem. Deus não desfaz aquilo que ele fez com o homem. Embora Noé, Abraão, Moisés e outros tenham morrido, as promessas divinas, elas continuam sendo cumpridas por Deus em nós e por todas aquelas pessoas que aceitaram a Jesus como seu Salvador e que aceitaram a aliança que Deus estabeleceu. Portanto, sua promessa de salvação ainda se estende a todos nós, se decidirmos abrir o nosso coração a Ele, como abrimos o nosso coração para um amigo aqui terreno. Imagine para Deus o que nós não deveríamos fazer. Quando Yahvé, Deus, o grande eu sou, anunciou que ele era o escudo de Abraão, a proteção de Abraão, isso significava que Deus seria o protetor de Abraão. Isso significa que Deus é o meu e o seu protetor. O termo escudo aponta para a garantia da proteção de Deus, de Yahvé, a Abraão, enquanto ele estivesse na caminhada com Deus, enquanto ele cumprisse o pacto da aliança, Deus cumpriria na íntegra aquilo que ele tinha prometido. Aliás, Deus não cumpriria na íntegra, não. Deus faria muito mais do que aquilo que estava estabelecido, porque assim é Deus. O que ele faz é muito mais do que ele promete. Se nós acreditarmos, a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus fará maravilhas na minha vida, Deus fará maravilhas na tua vida. Apesar de imaginar que Eliezer, o mesmo Ló, se tornaria filho da aliança, um filho especial nasceria do ventre de Sara e produziria uma linhagem para Abraão, que seria incontável. A Bíblia diz: e Deus, ele disse a Abraão, deixou a promessa, fez a aliança que seriam incontáveis como as estrelas que existem no céu. Quem é que pode contar as estrelas que existem no céu? Então, eu convido você agora, neste momento, a irmos aos tópicos da lição, para que assim nós possamos solidificar o nosso estudo sobre a aliança, sobre a promessa de Deus a Abraão. Então, o primeiro tópico, o seu escudo. Vem comigo no texto bíblico que se encontra em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhes darei uma grande recompensa. Que maravilha, não é? Olha o que Deus diz aí no texto a Abrão: eu sou o seu escudo. Deus apresenta-se a Abrão pessoalmente. Ele não é um escudo, mas ele é o teu escudo, o meu escudo, o escudo de cada um de nós. Isso representa o quê? Que outros autores bíblicos também viram Deus como o seu escudo, ou como escudo. Isso implica que Deus, ele é o nosso escudo. E o escudo serve para quê? Serve para proteção, em dois aspectos. Primeiro, a proteção física. Deus pode nos livrar de qualquer perigo, embora às vezes ele possa decidir não fazê-lo, em nos livrar do perigo.
Outro aspecto, Deus, ele protege a todos nós contra a tentação. Deus sempre protege a tentação àqueles que pedem. Então, ser tentado, meus queridos, não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Mas quando nós somos tentados, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, Deus estava ali para protegê-lo. Deus vai estar ao nosso lado. Se possível, Deus vai mover todo o céu para proteger a mim e a você. E, portanto, se nos protegermos atrás dele, o escudo divino sempre nos protegerá, seja qual for as circunstâncias que possam impedir de alcançar a salvação, de alcançar a bênção que Deus ele tem para nos conceder. Vem comigo agora na primeira pergunta concernente ao primeiro tópico. Em qual contexto a promessa de Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 3 foi dada? Porque a primeira coisa que o Senhor disse a Abraão foi: não tenha medo. O que Abraão teria que temer? Letra A. Deus quis encorajar Abraão e assegurar que ele teria descendente. Letra B. Deus desejou acalmar Abraão em relação às conquistas de outra terra. Vamos lá, a resposta? Pensou direitinho? A letra A. Deus quis encorajar Abraão e assegurar a ele que ele teria descendência. Muito mais do que terra, Deus queria encorajar Abraão sobre a proteção, sobre o cuidado e que ele teria descendente. Vamos agora ao segundo tópico da lição, a promessa do Messias, primeira parte. Vem comigo agora na leitura do texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que texto maravilhoso, né? E também a Bíblia diz em Gênesis capítulo 28, 14, em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Meus queridos, quando Deus abençoa a minha e a sua vida, o seu filho, a sua descendência também vai ser abençoado. Quando você olhar para um filho de você, Deus te abençoe, meu filho, abençoe ele, porque em você, não só você, mas o seu filho, a sua descendência, ela será uma bênção. E como todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Veja que pergunta interessante. Por um lado, através de um descendente físico de Abraão, o mundo conheceria o plano da redenção. Ou seja, através de um descendente físico. Quem era aquele descendente físico? Isaac. Mas Isaac era um micro exemplo de um outro redentor que seria descendente de Abraão, que representaria exatamente a bênção para todas as nações e o cumprimento do plano da redenção que Deus estabeleceu para resgatar o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a bênção completa, né, como nós falamos, ela não veio com Isaac, né, porque Isaac seria, como eu disse anteriormente, seria o micro exemplo, a micro bênção. A bênção maior seria o descendente, que seria Jesus Cristo, que seria a semente de Abraão, como diz aí o texto. Jesus Cristo é a semente de Abraão para abençoar todas as famílias da terra, porque nele está a salvação e o cumprimento do plano da redenção. O próprio Cristo Redentor torna-se o meio pelo qual os compromissos da aliança e todas as suas outras promessas seriam cumpridas. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Vamos agora à segunda pergunta. Como todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão? Assinale a alternativa correta. Letra A, através do descendente físico e do próprio Jesus Cristo Redentor. Letra B, através do descendente físico. Qual a resposta correta? Letra A, exatamente. O descendente físico, Isaac, mas nós teríamos também o próprio Jesus, que seria o cumprimento da promessa para o plano da redenção. Vem comigo agora no terceiro tópico, a promessa do Messias, parte 2. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Leiamos. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória está em Cristo, por aquele que liberta, aquele que veio a esse mundo, o Emanuel, o Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em um mundo
dominado pelo pecado e pelo mal, nossa única segurança de alcançar um mundo melhor é refugiar-se no escudo e confiar na semente. O nosso Deus é o nosso escudo. E confiarmos na semente, a semente é Jesus Cristo. O que era impossível para nós, pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus tornou possível através da sua morte, do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E Paulo ainda completa: se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Qual é a diferença entre o cristianismo e as outras religiões? Não desmerecendo de modo nenhum outras religiões. Se você vai no túmulo de Confúcio, está os restos mortais de Confúcio. Se vai no túmulo de Maomé, está os restos mortais de Maomé. No túmulo de Buda, está os restos mortais de Buda. Mas no túmulo de Jesus, Jesus não está, porque ele vive. E se ele vive, nós viveremos. Ele ressuscitou, glória a Deus, para todo sempre. E, portanto, ainda hoje, Jesus ele continua a interceder por cada um de nós, através de sua intercessão no santuário celestial, como nosso único sumo sacerdote. Que coisa maravilhosa! Jesus é o cumprimento definitivo da promessa do pacto de Deus com Abraão. E assim, vamos recapitular esse tópico através da pergunta de número 3. Em um mundo dominado pelo pecado e pelo mal, qual a única segurança de alcançar um mundo melhor? Assinale a alternativa correta. Letra A. Refugiar-se no monte e confiar em nossas próprias forças. Letra B. Refugiar-se no escudo e confiar na semente que é Jesus. Qual a alternativa correta? Exatamente, refugiar-se no escudo. Deus é o nosso escudo, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, e confiar na semente da descendência de Abraão, que teria o cumprimento em Cristo Jesus. Vamos agora ao quarto tópico, uma grande e poderosa nação. Vamos agora a Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Meus queridos, esse tópico é importante, porque quando Deus fez a promessa a Abraão nem sequer ele tinha um filho para chamar de herdeiro seu. No entanto, quando se deixou o Egito, os descendentes de Abraão já eram um grande povo. Deus ratificou, ou seja, Deus confirmou sua aliança com este povo e confirmou-lhes uma missão concreta: ser um exemplo para todas as nações, uma luz em meio à escuridão. Porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se estamos na luz de Deus, nós somos a luz para as pessoas que estão ao nosso redor e para outras pessoas. Ou seja, a intenção divina era que a humanidade procurasse Deus, o Deus de Israel, e aceitasse o Messias, o Salvador do mundo, a semente de Abraão, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Vamos agora recapitular o tópico de número 4. Quando Deus fez a promessa a Abraão, quantos filhos ele tinha? Assinale a alternativa correta. Letra A, ele não tinha filho. Letra B, Abraão tinha 2 filhos. Qual a resposta correta? Exatamente, letra A, Abraão não tinha filhos. Que coisa interessante, né? Deus faz a promessa para a gente, né? Mesmo que seja impossível aos olhos do humano, mas Deus ele vai cumprir, porque Deus é Deus. Quinto e último tópico: engrandecerei o seu nome. Vamos agora à leitura de Gênesis capítulo 12, versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Em Babel, os homens queriam engrandecer-se, construindo uma torre, mas foram humilhados por Deus. E a glória desse mundo é passageira. No Egito, nós tivemos muitas pirâmides, como a de Kelpis, Kéfere, Miquerinos, símbolos do poder da glória do homem. Na Mesopotâmia, nós tivemos os jardins suspensos, a glória de Babilônia.
E assim o mundo, o homem tentou construir a sua glória. Mas o que é a glória do homem diante do poder, da magnitude, do amor, da bondade de Deus? Nós vivemos um mundo em desigualdade. Fala-se muito em mudanças de sistema político para melhorar a vida das pessoas. Sistemas políticos mudaram no mundo. Seja qual for o sistema político, nada há de substituir o reino de Deus que ele deseja implantar, primeiro no coração e depois nesse mundo. E, portanto, meus amigos, Babel, ele foi exatamente um exemplo de que a glória desse mundo é passageira. Mas Deus pegou um homem humilde, chamado Abrão, que depois se tornou Abraão, e o engrandeceu. Para quê? Deus, ele resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes, diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 6. Veja que o orgulho desse mundo, a soberba desse mundo não há nada, porque Deus resiste aos orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes, aqueles que o buscam de todo o coração. No entanto, a grandeza com que Deus exaltou Abraão não é a mesma grandeza que o mundo entende como tal. Poder político, né? Poder bélico, né? Ou seja, não é isso, poder financeiro, não é isso que Deus entende como poder. Até porque essas coisas são altamente transitórias e passageiras. À vista de Deus, a grandeza tem a ver com o caráter, com fé, obediência, humildade e amor pelos outros. E nesse sentido, né, não busque a sua própria grandeza, deixe que Deus o engrandeça, porque muitas vezes nós estamos fracos e abatidos nesse mundo, mas Deus só leva a gente para o deserto quando Ele quer exaltar nos montes. Prova nossa condição de servo e nos faz um vencedor, diz uma música. Então espera em Deus, que Deus ele vai nos colocar, vai nos engrandecer no lugar certo, no momento certo, para a honra e glória dEle. Vamos à última pergunta. Como é vista a grandeza humana do ponto de vista de Deus? Assinale a alternativa correta. Letra A. A grandeza tem a ver com bens materiais, caráter, fé, obediência, humildade e amor pelos outros. Letra B. A grandeza tem a ver com caráter, fé, obediência, humildade e amor pelos outros. Qual a resposta correta? Pensou? Letra B. A grandeza tem a ver com caráter, fé, obediência, humildade e amor pelos outros. Bens materiais não tem nada a ver com grandeza. Isso só leva ao orgulho, à presunção, ao erro, pecado e à morte. Meus queridos, mais uma vez foi um grande prazer, uma grande oportunidade estar junto com você. Você aí na sua casa, nós estamos aqui para que nós pudéssemos recapitular e estudar essa lição maravilhosa que tem a ver com a aliança de Deus. Deus ele fez uma promessa a Abrão, que se tornou Abraão, que ele seria uma grande descendência. E aquela promessa foi uma micropromessa relacionada a uma macropromessa que seria feita, que da descendência de Abraão, Deus traria quem? O libertador do mundo, Jesus Cristo, através do seu nascimento, através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição. Jesus ele trouxe, estabeleceu e concretizou o plano da redenção. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, Emmanuel, é o Deus conosco, ele veio a esse mundo para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos engrandece, ele quer nos dar, ele quer ser o nosso escudo, ele quer ser a nossa fortaleza, que nós possamos permitir que Deus esteja ao nosso lado, nos fortalecendo, que nós possamos fazer parte dessa família grandiosa e maravilhosa e, acima de tudo, que tenhamos orgulho em fazermos parte do plano da redenção, em aceitarmos o plano da redenção. Neste momento, eu gostaria de chamar você para fecharmos os nossos olhos em atitude de reverência, atitude de oração, buscarmos a presença de Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, com essas pessoas amadas e queridas que nos acompanham a cada sábado para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que ela seja uma bênção, assim como é para a minha vida, que continue sendo uma bênção para a vida dessas pessoas amadas. Nós te pedimos que tu ilumine a nossa vida, a nossa história, que tenhamos orgulho em fazermos parte do plano da redenção e que nós possamos, Senhor, compreendermos
todos os momentos da nossa vida, Tu és o nosso escudo, a nossa proteção, o nosso Deus forte, conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em nome de Jesus, amém.